Senhor para todos, amados e queridos irmãos em Cristo. Quero nesta manhã preparar essa pré-aula, porque à noite Deus vai nos abençoar ricamente em sala de aula. Temos como título da 7ª lição a responsabilidade da igreja com os missionários. Estamos aí trabalhando com a lição Até os Confins da Terra, é o tema, elaborada pelo nosso amado irmão Wagner Gabi. Ele é o comentarista, Wagner Gabi, e já estamos aí para a 7ª lição. Creio que até agora tudo está correndo de acordo com a vontade de Deus. Temos aí como texto áureo: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, verso de número 10. Verdade prática também nos auxilia, dizendo o papel da igreja a responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. É papel da igreja. Temos aí leitura em classe, que está na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ou primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do 9 ao 14. Quero só pegar 3 versículos aqui desse texto. O 9 diz que porque da lei de Moisés está escrito que não atarás a boca do boi que debulha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não se diz certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. O verso de número 14, vou ler o 13 para ajudar. Não sabeis que vós, que os que administram o que é sagrado, come do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Nós vamos aí trabalhar em cima aí de alguns tópicos, segundo Wagner Gabi abordou, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Aí vamos aí trabalhar em cima da responsabilidade da igreja, o sistema de apoio e a obra de Deus e de fé, o objetivo de missões. Aí o segundo tópico, o cuidado integral dos missionários, que é o cuidado integral, é uma agenda quando a volta do missionário. E o terceiro tópico, vamos abordar aí as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. A maneira mais prática. Como que é? Contribuir às necessidades, doar para suprir necessidades, orar e jejuar por essa causa dos missionários. Tudo bem, irmão Deus? Vamos lá, então, falar um pouco sobre a lição, dentro desse aspecto de responsabilidade da igreja para com aqueles a qual a igreja local envia o missionário. Já tivemos lições aí, como que é a postura do missionário, as qualidades, os seus
dogmas de conhecimento, a sua experiência e a principal direção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não adianta enviar missionário para a obra. O Espírito Santo tem que estar nesse negócio. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, uma das mais importantes atribuições da igreja é integralmente dos missionários. O missionário não envia ele de qualquer jeito, escolhe alguém na nave da igreja, ou usa a história da carochinha. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Não, não é assim não. Não é por aí não. Assim, quando foram para escolher os diáconos na casa do Senhor, não escolheu o diácono desmantelado de qualquer jeito não. E sem temor e tremor de Deus, mas escolheram homens cheios do Espírito Santo. Então, irmão Ildefonso, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural, é o papel do missionário. Ele vai ter que se adaptar para onde ele está sendo enviado e ele já começa aqui. Se ele for do Brasil para outro país, ele já começa aqui já praticando. Para quando chegar lá, ele já sabe como vai falar, o idioma. Ele vai saber falar, não 100%, mas um básico ou acima do básico, ele vai saber falar. A comida a qual o local é de costume se alimentar, as suas vestes. Olha bem, já começa aqui. A igreja vai preparando ele aqui, para quando ele chegar na terra a qual ele vai ser enviado, ele vai estar preparado. Aí eu fico pensando, isso hoje, né? Mas outrora, quando Deus chamou Abraão, ele falou: Abraão, sai do meio da tua parentela para a terra que eu hei de te enviar. Então, pensa bem, mas Deus sabia quem era Abraão, quem ele ia trabalhar na vida. As promessas que Deus fez a ele, nenhuma caiu por terra. E com isso, Abraão até hoje é considerado o pai da fé. Tudo bem, mas irmão Ildefonso, me diga aí, a igreja é um sistema de apoio aos missionários. A responsabilidade da igreja qual que é? Que eu não entendo muito bem disso. Eu queria saber. Me fale aí qual que é a responsabilidade da igreja. Então, a responsabilidade da igreja, esse apoio que precisa a igreja dar, esse sistema de apoio, primeiro, a igreja deve conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e que por isso está inteiramente sobre a sua responsabilidade. Uma vez em um culto de obreiro, no Belenzinho, pastor José Wellington citou de um obreiro que foi enviado para determinado local. E quando o obreiro é enviado, naquela época não é como hoje, o sistema de comunicação. Aquela época ainda era a época de comunicação antiga, através de cartas ou através de um telegrama. Mas enfim, era necessário
Vice-versa, o missionário, como a igreja, está em contato, enviando carta, recebendo as respostas, ou telegrama e recebendo um telegrama de retorno. E esse obreiro missionário que foi enviado, ele parou. Só alguns dias ele procedeu assim, mas depois ele não mandou mais carta, não mandou telegrama. E a igreja preocupada, o que será que aconteceu com esse missionário? Aí tentaram esperar mais alguns dias, porque a paciência é bom, ter paciência e aguardar em silêncio a salvação. Aí não teve resposta. O nome dele era Antônio, missionário Antônio. E o pastor resolveu ir para lá, visitar o obreiro, porque também é uma das carências necessárias desse apoio da igreja. O pastor ou enviar alguém para dar um suporte, ou ele mesmo ir e saber como que está aquela obra a qual ele foi enviado para fazer. Chegou lá, procurou na cidade. Vocês conhecem Antônio? Não. Conhecemos, mas ele veio aqui fazer isso. Nós não conhecemos Antônio. Aí foram perguntando, um para um e para outro, até que um chegou e falou: ah, Toninho, que começou a fazer uma obra aqui da igreja? Sim, é esse mesmo. Que veio de tal lugar, esse mesmo. Ele está trabalhando com um caminhão aí, fazendo frete. Ele que faz o frete de muitos aqui na cidade. Aí o pastor esperou a oportunidade de encontrá-lo. Aí ele veio falar: pastor, estava tão difícil aqui a obra. Eu, com o dinheiro que apurei, eu comprei um caminhão e estou aqui trabalhando. Então, se vê que, mesmo enviando determinado obreiro para a missão, é provável que ele caia ou desça da graça, ou aquilo a qual ele foi enviado, ele deixa essa responsabilidade, principalmente quando não. Então, a igreja, ela coopera de várias maneiras, orando, contribuindo, propagando esse trabalho que o missionário está lá trabalhando. Na época, que nem eu estou dizendo, também se fazia uma carta datilografada. Enviava, aí escrevia uma correspondência escrita pela máquina de escrever e enviava. Incentivando os que fazem para que os que não fazem possam ter prazer e ter desejo no coração de também um dia ser enviado. Enviando os que reconhecem a chamada, porque tem que ter chamada para essa obra. E enquanto a porta ela está aberta. Então, vejamos bem, é a tempo e fora de tempo, segundo Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4, verso 2. Então, não abrindo mão, mas abra mão sendo dizimando para esta obra. Essa obra é carente e precisa que abrimos as nossas mãos para a sobrevivência do missionário ao qual se responsabilizando, porque tem que ter um acordo. Uma igreja não pode enviar um missionário por conta dela própria. Ela tem que pedir o aval da igreja, ver se a igreja concorda, ou os que é que vão concordar,
para essa obra. Não adianta bater o martelo com autoridade e que a coisa não vai andar bem. Então vejamos. Orientado pelo pastor da igreja, enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja, certo? E é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. É necessário. Aí nós vemos lá que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 4 ao 12, e o 21, 19, nos dá todos esses ênfases para essa obra continuar. Temos um índice aqui. Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missão. Quer dizer, missão tem que estar no seu coração, tem que estar no seu entendimento, tem que estar em cada momento da sua vida. Por quê? Porque ele está recebendo não só contribuição, como muitas das vezes até mantimento, para ele ficar a dispor totalmente da obra. Por isso, quando Paulo escreveu aos Coríntios, que assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas o viver do Evangelho não é viver de regalia, é dar todo o ênfase, toda a dedicação, todo o amor à obra, aos irmãos que vão aceitando ao Salvador. A igreja, quando começa a ser implantada, inaugurada, dá todo o ênfase e apoio, não só o apoio espiritual, mas o apoio social, que às vezes é muito carente também, e isso vai refletir na vida daquele que está fazendo missão ali, transcultural. Oi, irmão Ildefonso, me diga aí, o sistema de apoio e a obra de fé, todo o trabalho missionário é obra de fé. Missionários usam o máximo do seu tempo, né? Se desgastam. E esse sistema do trabalho, que é uma obra de fé, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Tudo bem, eu quero abrir um ênfase aqui, que eu já vi alguns casos aí em alguns ministérios, irmãos que se dedicaram à vida na obra, abrindo igrejas, ganhando almas para o Senhor, e não trabalhava, como é a próxima lição, fazendo tenda, como Paulo. É a próxima lição, nós vamos falar bem dela. Mas vamos pegar aqui o ênfase desse apoio da igreja, aquele que está fazendo uma obra. Então já tivemos relato aí de pastores que ele desmatou, arrancou toco, como dizia o pastor José Wellington, arrancou os tocos, aplanou o terreno todinho, quer dizer, ganhou variedades de pessoas para a obra do Salvador. E o tempo vai passando, a idade vai chegando, e tem um dos casos que um pastor tinha um filho que era especial. Esse filho era especial desse pastor. E a idade chegou ao ponto até de ser jubilado. E sendo jubilado, a vida dele foi toda para a obra. E o ministério, como cresceu no estado a qual ele estava, o ministério também não só cresceu na quantidade de templos, setores, e com isso
Muita verba foi adquirida nessa obra. E o pastor agora jubilado, com um salário mínimo. Os remédios do filho ia quase todo o dinheiro. Aí teve que pagar aluguel. Esse obreiro veio a falecer. E agora? Que situação difícil para a viúva. Que o que era dado a esse pastor não dava para nada. E agora? Como fica o amparo da família? Tudo isso também é discutido. E em muitos casos, já vi casos de pessoas que são zeladores da igreja, se dedicaram, e a igreja, na área da administração, ofereceu um determinado valor para a pessoa ficar para cuidar disso. E chega um momento que às vezes ele é tirado. Aí essa pessoa sai de mãos vazias. Ela acaba indo parar no Poder Judiciário para reclamar do seu período de trabalho para a igreja. Então, certas coisas, às vezes, a gente fica meio sentido, que estamos falando aqui de apoio, o sistema de apoio. Mas tudo bem, vamos deixar para lá esse outro lado. Mas assim cabe também a um missionário que às vezes fica por muitos anos em um lugar, quando volta, é esquecido pela igreja o papel que ele fez. E às vezes até dão uma igreja, um local para ele até morar ali, para ele cuidar daquela igreja. E às vezes uma pequena oferta. Então, um bolo, ele não é dividido metade para um e pedaços para outro. Acho que deveria ser aí esse bolo. Eu acho. Deveria ter mais na hora dessa divisão, prestar mais atenção. Tudo bem. O objetivo de missões, é bom lembrar de que o objetivo de missões é Cristo que seja conhecido, adorado em todo lugar. O missionário, ele vai levar as boas novas de salvação, sabendo que é Jesus que precisa ser exaltado e glorificado. Não é o dom a qual ele tem, dele começar a ser exaltado no local que está evangelizando, e às vezes até muito deles vê que o povo está por seu lado, faz igual Absalão, se revolta. E não é por aí. Há muitos aí que dividem ministério. Seria bom que a igreja do Salvador não tivesse nem placa. Certas denominações seriam uma coisa só. E que todos fossem um só corpo. Mas não é assim. Mas é outro caso que tem que ficar para lá. O Espírito Santo atua no meio das nossas vidas para fazer que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. No segundo tópico, nós vamos ver aí o cuidado integral dos missionários. E esse cuidado integral cabe à igreja, ao local, a responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Olhe bem, o cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário. Essa toda a esfera foi o que eu já abordei agora no texto antepalavra. Queremos referir na esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional,
física e social, o acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo com amor e respeito para que possa superar as dificuldades internas e externas e que surgiram durante o período na obra missionária. É necessário que esse obreiro, que já está lá há um ano, que ele volte para rever a face dos irmãos, assim como Paulo enviou Epafrodito, que a igreja enviou Epafrodito para confortar Paulo nas suas prisões, e ele ficou doente lá. Paulo pensou que ele ia até descansar, ser recolhido. Aí Paulo, quando ele melhorou, Paulo fez o mais rápido possível de devolvê-lo à igreja, para que a igreja pudesse vê-lo, se alegrasse com ele de novo. É tão difícil hoje para a igreja apoiar o seu irmão, apoiar o obreiro, apoiar o pastor, apoiar o missionário. Hoje você está pregando, está tendo comichão de conversinha na nave da igreja, não tem reverência mais à palavra de Deus. Parece que forma o grupinho dos comichões. Parece que algo está perturbando a pessoa e ela não consegue se concentrar na mensagem. Está tão difícil hoje a coisa, mas tudo bem. Então é necessário isso para o cuidado integral. Uma agenda, quando a volta do missionário precisa preparar essa agenda, também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrosa. Não é 100% que hoje acontece isso. O missionário vai para a obra, vai para o campo missionário, retorna, é como um Zé Ninguém é tratado. Isso eu tenho visto. Não era para ser assim, mas, enfim, as igrejas recebiam alegre e honrada. Quando vemos Paulo relatando aí no capítulo 20, do verso 1 ao verso 6, Atos dos Apóstolos, vamos observar que a maneira honrosa dos irmãos tratarem, isso é bonito e agradável aos olhos do Senhor. Então, diz assim: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os seus discípulos e, tendo animado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Estava tendo um alvoroço na cidade. Aí, depois que acalmou tudo, aí Paulo despede dos obreiros, né? Ele andou por aquela região exortando os discípulos com muitas palavras e finalmente chegou agora na Grécia. Ali na Grécia, onde estavam os filósofos. Depois de passar ali 3 meses, tendo os judeus amarrado uma cilada para contra ele quando ele ia navegar para a Sicília. Paulo foi muito perseguido, não só nessa obra missionária, porque o missionário vai encontrar perseguição. E Paulo aqui não foi diferente. Às vezes era perseguido pelos próprios irmãos também da igreja. E aí, ele de volta pela Macedônia, acompanharam-no até a Ásia, Soprato de Bereia e filho de Pirro, de Tessalônica, Aristarco e segundo Gaio de Derbe, Timóteo e os da Ásia, Tiquito, Trofimo. Esses iam adiante esperando-no em Troade. Esses irmãos iam. E nós, depois dos dias dos pães asmos, naveguemos de Filipe e em 5 dias
fomos ter com eles a Troade, onde permanece nesses 7 dias. A cooperação, a alegria, a harmonia de estar com alguém que está na liderança. E na liderança, quando a pessoa está e foi colocado por Deus e apoiado pela igreja, os demais têm que dar esse segmento honroso, essa alegria de estar junto participando. Mas tudo bem, essa agenda, esse reforço aí, para gozo de férias, que era necessário, e de que diz respeito às visitas, consultas, tratamento médico, odontológico, agora nessas férias ele poder fazer com a família. O período de lazer, de descanso, que a pessoa tem que sentir que agora ele não está lá no campo missionário, mas agora ele está no meio dos seus entes queridos, seus familiares, seus irmãos em Cristo. E agora ele não está ali 24 horas, bem dizer, no campo missionário. Ele precisa desse lazer, desse descanso, desses cumprimentos, desses abraços. Glória a Deus pela obra que você está realizando. Então é necessário esse apoio. Abraçar os missionários, a sua família, faz parte do cuidado integral também dos missionários. Tudo bem, irmão Ildefonso? Então me diga aí agora as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Uma delas é comunicar nas suas necessidades. Ver qual é as necessidades que não só na obra missionária, mas na igreja. Uma igreja é necessário ter a obra social e ter as pessoas responsáveis por essa obra e ver quais são os irmãos que no momento que se comunica nas suas necessidades, que essa obra da igreja assistência social possa agora dar um apoio. Porque tem lugares que as pessoas se acomodam tanto em estar recebendo esses apoios e não quer mais saber de mais nada na vida, a não ser ficar só esperando da parte da igreja. Eu congreguei em um ministério que dizia assim: quando alguém precisava de alguma coisa, já recorria ao livro dos dizimistas, para saber se ele lançou o pão sobre as águas. E se o nome dele estava ali como dizimista, a igreja não tinha nem como negar um pedido de apoio nas suas necessidades. Ela ali ia fazer. Mas aí olhando pelo quadro clínico da palavra, a Bíblia diz que a gente deve fazer o bem sem olhar para quem. Então, às vezes nós aqui começamos o texto dizendo que precisamos fazer, olha aqui, começamos o textual dizendo: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, capítulo 6, verso de número 10. Então, entenda bem. Eu já cheguei a presenciar finais de ano como agora, de irmãos darem mais de 20 cestas básicas, incluindo o seu pernil, o seu panetone, que é o costume, a tradição do brasileiro, é um costume. E essa cesta básica está mais recheada. Mas depois chegou um outro pastor e viu que o que estava acontecendo, aí ele cortou tudo isso aí. Aí cabe a ele, cabe à igreja e cabe a Deus. O porquê. Então, comunicai com os santos nas suas necessidades, segundo Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 12, verso de número 11. Então, a ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida. É necessário isso. Outro, sim,
bem como levar em primeira mão a notícia a respeito das primeiras atividades do campo missionário. Tem que saber que às vezes a pessoa ainda não conseguiu arrancar um toco para onde ele foi, para depois ele replantar a boa semente. Mas precisa dessas comunicações, precisa saber como está a sua saúde, como está o desenvolvimento desse trabalho. Então, doar para suprir as necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, entenda bem, exaustiva, difícil, em meio às estresses e da luta. Por isso a esposa sempre é enviado um casal, ou com filho ou sem filho. E quando vem os filhos a nascer nessa terra, e também vem as dificuldades no meio da família. E aí, será que a esposa vai suportar como o missionário enviado está suportando? Será que não vai haver conflito? Então as desavenças às vezes vêm penetrar para tentar bloquear a caminhada, a fé. O que vemos que frequentemente se sentem desconectados e esquecidos para a igreja. Muitos deles acontece isso. É importante que a igreja local dê a oportunidade aos nossos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer lá no capítulo de número, na primeira epístola, capítulo de número 8, dá um ênfase que Paulo relata aí como a igreja nessas condições tratou. Coríntios capítulo 1, do verso 7, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, e a ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa e ainda não sabe, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Paulo vem relatando isso, e no versículo já 7, ele relata o seguinte: mas nem em todos há esse conhecimento. Alguns há que acostumam até agora com os ídolos, e come coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminado. Aí estava tendo um processo, é o que acontece no campo missionário. Muitas das vezes, eu fico pensando, quando eu me converti, aceitei a fé em Cristo, na época, a farinha de trigo era da marca São Jorge, não tinha outra farinha de trigo. E agora o cristão comprar farinha de trigo com o nome e o emblema de São Jorge. É igual, por exemplo, você vai comprar uma carne no açougue e querer saber como foi que mataram o boi lá para me comprar essa carne. Tem cabimento. Aí Paulo explicou detalhadamente, e assim o missionário ele precisa saber também que ele não vai chegar lá no campo missionário criticando determinadas coisas. Ele também precisa do apoio da oração, jejum por essa causa. A oração conjugada com o jejum. A igreja local convoca o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Hoje, a maioria das denominações tem um dia favorável para tratar sobre missões nas suas igrejas. Sempre envia um varão ou um diácono, presbítero, evangelista, para estar indo pregar
em uma denominação, em uma igreja do campo. Isso é bom, mas também cria um orgulho na vida daqueles que estão indo, se sentem o tal, e não vão com a simplicidade e humildade de fé. E muitas das vezes nós vemos aí até nas festividades que fazem, nenhuma alma se salva. Se o Espírito Santo não estiver conosco, não vamos conseguir realizar nada. O comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Isso não deve ser esquecido. Então, podemos ver que a oportunidade da igreja local pode franquear a esses missionários. Então, é com essa maneira, doando, orando, contribuindo. Uma outra coisa que eu quero só relatar aqui, quero relatar aqui uma coisa que eu achei necessário, que seria um cristão brasileiro, assim. Então aqui nós vamos ver aqui que temos uma situação crítica aí mundial. Isso eu descrevi ou escrevi e estou lendo coisa que eu escrevi há mais de 10 anos. Que o papel do missionário, a qual relata as escrituras, nós vamos observar o seguinte. Diante do texto a qual vou ler agora, 19, verso 10, diz assim: Disse-lhes Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também esse é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o papel que fez Jesus. E agora ficou incumbido à igreja, que somos nós, o seu corpo. Buscar, salvar os que se havia perdido. A situação crítica hoje do mundial, isso há 10 anos atrás eu relatei, a situação moral entre divórcio, percussão sexual, orgia, pornografia, drogas, etc. Isso, de lá para cá, triplicou. A vida social, a violência, fome, falta de moradia, recursos para a educação, está ficando cada vez mais hoje defasado. A economia, a inflação, desemprego, as concordatas, isso eu descrevi há 10 ou 11 anos atrás. Olha hoje a situação do nosso país, como está. Na área da política, guerras, escândalos, indiferenças, indefinições, as guerras que têm acontecido aí em outros países, tudo por causa de uma política, por causa de uma economia, por causa de um poder. E na área religiosa, finalizando, a disseminação de seitas e grupos religiosos que têm aumentado e distorcendo tudo, a palavra, a sã doutrina, não só isso, hábitos, costumes que não tem nada a ver e dizendo que é do Espírito. E agora o missionário enfrentar essas situações fora do seu país e estando em outro país, só por oração e jejum. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fica aí meu abraço, a paz do Senhor a minha irmã Iodete, que está aí presente aí, nos ouvindo, que essa palavra também fortaleça seu coração e que possamos, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, em